Rafael. Aleluia. Dá um abraço ao teu irmão aí, querido. Fala para ele que o Senhor te abençoe. Aleluia. Mas você está bonito demais, rapaz. Meu Deus. Como é que você está, meu pastor? Deus abençoe, viu? Para mim é uma imensa alegria. Ó, cumprimento o Ministério do Louvor aqui, ó. Olha lá, Vitor, Rose, camiseta do Vitor, sim, o Blau, um peito dele. Ô, Juninho, o pessoal é assim, então se convertendo. Das antigas. Felipe, Leandro, lá, tá tudo aí. Deus abençoe vocês, viu? Isso aqui é o pastor Rafael, tá bonito ele, né, gente? Que Deus te abençoe. Amém. Abre os braços, igreja, esse pastor Rafael. Seja bem-vindo. Que o Senhor te use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Aplaudir Jesus pela vida dele. Ah, que legal. Rapaz, como é que você está? Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Família está boa? Tá bem. Amém. E o apóstolo? Tá. Hoje é aniversário dele. Né? Aniversário do apóstolo? Nós vamos orar por ele aqui então, amém, gente? Apóstolo Estevão, a bispa Sônia. E esse aqui é um querido, um irmão maravilhoso, um filho maravilhoso, tem um testemunho tremendo também. E hoje ele vai ministrar para você em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Dá um beijo. Te amo. Te amo. Ó, pessoal, deixa eu minha cara com você. O bom que já recebe a unção já, né? Antes de qualquer coisa, né? Queria fazer minhas palavras do comandante-geral da Polícia Militar, que gratidão é um sentimento que não prescreve. Porque eu lembro que em idos 2004, 2005, assim que a igreja que abriu tudo mais, eu passei por um momento muito difícil e eu nunca esqueci de uma palavra que uma vez o pessoal do basquete, quando eu tinha 12 anos de idade, falou, que o pessoal era da quadrangular e tinha ido numa ministração do Senhor. E eles falaram sobre uma ministração que o Senhor tinha falado sobre fé, que a fé do Senhor era o tamanho da igreja quando estava construindo ainda a igreja da quadrangular na Vila Progresso, que faz quase 10 anos que eu estou fora aqui da região, né? Aí o que acontece? Eu nunca me esqueci daquela palavra, mesmo sendo, entre aspas, ateu, eu nunca me esqueci do nome João Carlos Cunha e da ministração sobre fé, que alguém tinha sido tocado, e eles falaram, cara, foi muito bom a ministração dele, que ele falou, se vocês quiserem pode sentar, tá bom? E aquilo ficou por muitos anos na minha mente, que a minha fé é do tamanho das minhas obras, e eu fiquei remoendo muitos anos aquilo, até que eu me converti na Igreja Renascer, já fazem 19 anos que eu estou na Igreja Renascer. Eu sou professor do CEA, né, dos Centros de Estudo da Igreja Renascer, já há mais de 10 anos. Aí o que acontece? Teve uma vez que eu passei uma situação muito difícil ministerialmente falando, e eu orei diante de Deus e falei, Deus, me dá um sinal que eu preciso, eu não sei se a Igreja Renascer para mim foi um tempo, agora já não é mais, porque está muito difícil. E Deus falou, vai conversar com o apóstolo João Carlos Cunha. Eu falei, amém, vim aqui por essa porta aqui, entrei aqui, sentei quietinho, ouvi durante 3 domingos seguidos o culto, até que teve um culto especial que ele me chamou aqui, me deu um abraço, orou por mim, né? E eu voltei transformado dentro do meu ministério, fui enviado para ser presbítero, assumi ministérios, grandes ministérios, aqui a gente foi líder de ministério de adolescentes, fomos líderes de ministério do louvor, de apoio do Renascer Praise, do qual a gente pegou um ministério destruído com a saída do bispo Zé Bruno, que a gente pegou com 7 pessoas, eram 130, um ano depois a gente já estávamos com 130 novamente, né? E hoje o Renascer Praise tem muita gente que é da nossa época, que a gente formou, que a gente pegou da base ali, ensinamos, cuidamos com carinho. Aí depois eu entrei na polícia, passei muitos bons momentos, tive momentos muito difíceis, e um desses momentos difíceis contribuiu com um momento difícil que eu tinha na igreja. Aí eu falei para Deus, Deus, me dá um sinal, porque eu não estou entendendo por que todas as portas da igreja que eu amo estão fechadas. E de repente Deus me dá um sonho com o apóstolo João Carlos Cunha, vendendo cachorro-quente na porta da igreja. Até então você fala assim, ou eu estou louco, ou Deus está louco, ou eu realmente não tenho a mínima noção do que Deus quer. E eu falei assim, meu Deus, aí Deus falou comigo, vai falar com ele.
Eu falei, mas Deus, ele nem me conhece e tal. Não, não, manda uma mensagem, é coisa informal. E eu mandei uma mensagem para o apóstolo pelo Facebook. Eu falei, apóstolo, eu sei que o senhor não me conhece e tal, sou o presbítero Rafael, da Igreja Renascer em Cristo, fiz um currículo vitae rapidinho para ele ali, só para ele entender que eu não era qualquer pessoa. Eu falei assim, mas Deus me deu um sinal, Deus me deu que o Senhor vai ter a resposta para esse sonho que eu tive. Que o Senhor estava vendendo cachorro quente na frente da porta do Senhor. Aí ele falou assim, glória a Deus. Daí eu falei assim, não, agora é Deus, o apóstolo João Carlos, que estão loucos, eu também não estou entendendo nada. Né? Aí, óbvio, que ele está numa unção diferenciada da minha, ele tinha a interpretação literal do que Deus tinha como um projeto. E ele orou por mim. E só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estava passando naquele momento. Eu era guitarrista, né, da igreja por mais de 18 anos. Eu tive que sair do louvor para não bater de frente com o pastor. Tive que sair do ministério do ensino, porque eu estava trabalhando longe de casa. Eu estava praticamente a minha escala. Tinha dia que eu só vinha para o terminal Tietê para jantar ou almoçar com a minha esposa. Já entrava no ônibus e voltava. Então minha vida estava uma loucura. Aí eu entendi que Deus trouxe uma palavra para mim e Ele fez um convite. Porque da mesma forma que a minha vida tinha sido transformada daquela vez que eu entrei por aquela porta, Deus me fez entender que eu precisava passar por um novo ciclo. E naquela época eu estava lendo um livro de um homem que foi pastor durante 30 anos, de uma igreja americana, John C. Maxwell, e ele passou mais ou menos pela mesma situação que eu, que ele precisava viver um novo tempo, porque ele ficou 30 anos como pastor de uma igreja, e chegou lá, teve que ser jubilado, porque nos Estados Unidos tem isso, você fica 30 anos no ministério, passou os 30 anos, e ele falou para Deus, Deus, e agora, o que eu vou fazer? Eu tenho 48 anos de idade, estou no vigor físico da minha vida, no auge, e eu não posso mais ser pastor. Aí Deus falou assim para ele, agora vai começar o teu ministério. E ele falou, eu não entendi. Como é que eu estou 30 anos na igreja, e agora vai começar o teu ministério? E o que o apóstolo falou para mim naquele dia, que é assim, naquele momento ia começar o meu ministério. Porque eu pedi uma revelação para Deus, e eu não entendia por que não me colocavam à frente de uma igreja, por que eu não era um bispo, porque todo mundo da minha época já era bispo, já estava à frente de um monte de coisa, e Deus falou, você tem um chamado diferente de todos eles. Você é diferente, você tem que assumir que você é diferente. Eu te escolhi para outros propósitos. E eu fui entendendo claramente, e eu falei para Deus, Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal que é isso mesmo que o Senhor quer. E o apóstolo me convidou para vir ministrar, né, há mais ou menos 6 anos atrás. E eu tive uma transformação muito grande na minha vida naquele momento, porque Deus queria que eu fosse um palestrante de liderança, que ensinasse as pessoas conceitos de liderança que eu tinha aprendido com o apóstolo João Carlos, com o apóstolo Estevão e com diversos bispos e pastores, além do John C. Maxwell, do qual eu sou um ávido leitor e sou um ávido estudante do conteúdo dele. Porque é um homem que ficou 30 anos e ele hoje é conhecido como o maior palestrante de liderança no mundo, o maior formador de líderes do mundo. Um homem que foi 30 anos pastor. E Deus falou, eu quero que você o suceda, que você leve esse conhecimento de liderança, que você transmita esse conhecimento de liderança, porque você é um professor, você é um mestre na casa de Deus. Eu falei, amém. E naquele momento que eu vim ministrar aqui, muitas portas se abriram para diversas escolas técnicas, igrejas, associações de bairro, todo mundo começou a me chamar. E eu era uma pessoa que eu tinha um sonho de ser escritor. E até então, aquele momento, eu não tinha nenhum livro escrito. E hoje eu já tenho mais de 30 livros escritos. Aí o que acontece? Todo esse processo me levou até essa semana. Porque eu vivi muitas bênçãos. Eu tive 6 anos assim, maravilhosos, do qual o meu filho está aqui. Do qual eu não tinha um filho, mas a gente teve um filho maravilhoso, o filho mais lindo que possa existir na terra. Um garoto inteligente, abençoado. E eu tive que aprender a conviver com esses ciclos. Aí essa semana me deram uma rasteira no meu trabalho, sem me avisar. Falaram assim, você está indo para o 7º batalhão. Né? Aí eu falei, cara, não é possível. Eu fiquei 6 anos aqui sendo abençoado, né? Tendo no comando da Polícia Militar da área centro e tal. Mas como toda vez que
o diabo quer te passar uma rasteira e você cai para cima, porque com Deus é assim, né? Você nunca cai e cai no chão, você cai para cima, né? Eu fui parar no bairro mais nobre de São Paulo, que é Higienópolis, do lado da Mackenzie. Eu já cheguei como camisa 10 lá na... Nossa, que legal, que bênção que você chegou, já abrindo portas. E tive que assumir já essa semana já um mega evento, do qual eu fui um palestrante numa segunda-feira, e na quinta-feira eu tive que organizar um evento, do qual foi o único evento que, segundo as palavras do coronel, foi perfeito, do começo ao fim. Então a gente teve que entender que quando o diabo quer te derrubar, você cai para cima e Deus te exalta. E é essa a experiência que... E eu falei, Deus, me dá um sinal. Aí eu postei uma frase que eu cheguei cansado em casa, mas eu falei, não, eu estou cansado, mas eu estou de pé. E quem comenta na minha foto me convidando para vir palestrar? Ou vim trazer uma palavra, vim ministrar? O apóstolo João Carlos Cunha, né? Justo na semana, no dia do aniversário do apóstolo Estevão, e segunda-feira o meu aniversário, 3 dias, né? O dia da ressurreição. Sim. Sim. Né? Amém. Amém. Eu recebo. E eu entendi, queridos. Tem alguém que está entrando aqui pela primeira vez na igreja? Nunca veio? Tem alguém aqui que é a primeira vez? Todo mundo da casa? Maravilha. Mas eu queria compartilhar uma experiência com vocês que todas as vezes que eu entrei por aquela porta, minha vida foi transformada. Todas as vezes. E eu não sei de que forma você entrou, de que forma você chegou até aqui, mas eu sei de uma coisa, que da mesma forma que todas as vezes que eu entrei por aquela porta, minha vida foi transformada e eu entrei num novo ciclo de vitórias, de transformação, eu creio que Deus está trazendo um novo ciclo de vitórias e transformações na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? E só para completar o testemunho, da última vez que eu vim aqui, né, eu fiquei um pouco tímido, porque era a primeira vez que eu ministrava para muitas pessoas, né? Normalmente estava acostumado a pregar para minha esposa, meu filho e mais 2 ou 3 irmãos. Aí o que acontece? Passaram 2 anos e na rua da minha mãe abriu uma padaria. Ela foi lá comprar pão, né? Chegou lá, tudo bem, eu sou a pastora Raquel, da Igreja da Graça. Tudo bem, nós também somos da Igreja Leão de Judá. Ela falou assim, que legal, que bênção, meu filho foi ministrar lá na Igreja Leão de Judá uns tempos atrás. Poxa, quem que é teu filho? O Rafael. Não, é nada. O Rafael, poxa, essa padaria só abriu porque aquele dia nós entramos pela porta da igreja destruídos e Deus nos deu uma palavra através da vida dele, que se Deus tinha transformado a vida dele, ia transformar a nossa vida. E hoje nós estamos abrindo aqui a padaria aqui e está uma grande bênção em nome de Jesus. Essa é a transformação que Deus quer para a gente. Às vezes você pode entrar aqui e não saber, não ter consciência daquilo que Deus quer para você. Você pode não ter uma dimensão, porque quando a gente passa por uma dor, automaticamente a nossa visão fica limitada. A gente tem o costume de remoer a dor, né? De puxar a dor para você saber, a minha dor, é a dor de estimação, você guarda no coração. Só que Deus não quer isso daí. Deus quer que você abranja os seus horizontes. E é isso que Deus tem para nós, porque eu estou aqui na condição de estar entrando no novo ciclo. De ter entrado aqui incomparavelmente melhor no meu casamento, melhor no meu trabalho, melhor com os livros, melhor em todas as áreas. Eu entendi que a partir do momento que eu sair por aquela porta, eu vou começar um novo ciclo na minha vida. Amém? Então que vocês possam receber hoje a bênção de ter uma liderança apostólica, de ter uma liderança segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos começar? Assim é sim, assim é não. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode começar lá? Eu gosto de ficar perto do pessoal, que eu sou filho único, né? A Tânia zoou que eu sou mimadão, mas não tem problema, né? Vamos lá. Isso foi tudo programado, tá, gente? Abram lá antes, quem está com a Bíblia aí, pode abrir em Hebreus 13. Nós vamos entender um pouco sobre o conceito de liderança dentro da palavra de Deus. Porque assim como eu aprendi com John C. Maxwell, todos nós fomos chamados para sermos líderes. Amém?
Então não importa se você é ajudante de pedreiro, eu sou soldado na Polícia Militar, sou um soldado de Cristo na obra, sou uma pessoa que trabalha nos bastidores, porque eu sou formador de pessoas, né? Eu já tenho bispos no meu currículo de formação. Então, eu entendi que liderança é você se posicionar, você se colocar no ambiente onde você vai ser usado para transformar a vida das pessoas. Amém? Nunca tenha, te amo, filho. Nunca tenha medo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Olha lá. Te amo. Vamos lá. Hebreus 13. Então, deixa eu abrir aqui na palavra. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos, em algumas versões estão pastores, outras líderes, guias, tá bom? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Amém? Amém? Então nós temos que ter esse entendimento daqui para frente, que nós temos que buscarmos ser líderes, porque existiu alguma pessoa que transformou a sua vida, que guiou você, que trouxe você até Cristo, que trouxe você para um novo tempo. Amém? E esse é o conceito que nós precisamos ter. Por quê? Nós temos que entender que a Bíblia, ela separa a liderança em 5 tipos de liderança. Nós temos os líderes políticos. Então nós temos o quê? O que é um líder político? Um rei, um governador. Nós podemos usar aqui o exemplo de Davi, porque a gente vai falar muito sobre hoje Davi. Eu quero pegar vários detalhes da vida de Davi, que talvez a gente deixa passar despercebido, mas que vocês vão ter uma transformação poderosa, assim como eu passei essa semana aqui, sabe, ruminando a palavra, sabe, desci, voltava, desci, falei, nossa, que palavra legal, né? Líderes de guerra, porque vocês têm que entender que um homem de Deus tem que estar sempre preparado para a guerra. Então Deus prepara líderes para guerrear. Nós vamos ter líderes administrativos. Por exemplo, José do Egito, que foi chamado para administrar a casa de Faraó. Líderes espirituais, Jesus, Isaías. E por fim, líderes familiares. Por exemplo, Abraão ou Jó. Amém? A Bíblia nos dá esses 5 detalhes sobre líderes dentro da palavra de Deus. E o primeiro princípio que eu queria trazer para vocês, que liderar é servir. Não existem pessoas dentro de um ambiente eclesiástico que ele vai dar certo se ele quiser ser um pastor para ser servido. Existia vou dizer amigo, tá? De uma igreja que até acabou fechando por questões óbvias, que ele tinha um cardápio para ser servido todos os dias. Ele chegava lá para os liderados dele e falava assim, hoje eu quero comer pastel, hoje eu quero comer isso, e se vira para você conseguir, se vira. E eu sempre entendi que quanto maior eu subo, quanto mais eu subo dentro da palavra, quanto mais eu subo dentro da unção, mais eu preciso me preparar para servir as pessoas. Porque eu como um pastor, eu como um bispo, eu como um presbítero, eu tenho que me acostumar a estar atento à voz das pessoas. As pessoas vão te ligar de madrugada, desesperadas, querendo se matar. E você precisa ter uma palavra para elas. Você precisa ter uma palavra que vai transformar a vida delas. Essa é a questão que um líder dentro da igreja precisa ter. Porque você vai ser usado para salvar vidas. Você vai ser usado para transformar as pessoas. Você vai transformar o seu ambiente de trabalho. O seu chefe vai te procurar para pedir uma oração para você. E essa é a questão, porque ontem, no caso, o coronel me chamou para perto e falou assim, Rafa, marca um dia para você lá na minha sala lá, para a gente conversar um pouco, para você levar um livro seu para mim. E eu aprendi que não importa se ele é um coronel e eu sou um soldado. Eu sou um homem de Deus.
E eu sou reconhecido por Deus. E homens de Deus são chamados para as missões mais difíceis. Porque pessoas comuns não fazem o impossível acontecer. Você faz. E você vai servir a humanidade com os impossíveis de Deus, porque você está entendendo que Jesus disse, que liderar é servir. Então, a partir desse momento, você não vai dar mais desculpa para Deus, falando assim, Deus, a minha família não se converte, não tem problema. Sirva ao Senhor através, para levar a palavra para a sua família. Se eles vão ouvir, não é problema seu. Mas você tem a missão de orar por eles, de trazer uma palavra para eles, de você, em primeiro lugar, ser o exemplo para eles seguirem. Porque hoje em dia, minha mãe é uma pastora. Minha mãe é uma pastora na casa de Deus. Só que antes dela se converter, ela era uma apostólica, uma católica apostólica romana beata da igreja, de seguir o padre para onde o padre ia. Só que teve um dia que Deus usou a vida do apóstolo para trazer uma palavra para mim. E falou assim, na sua casa tem uma católica apostólica romana, tem um espírita que brincava com candomblé e eu evangélico. Imagina como que era o ambiente espiritual dentro da nossa casa. Só que toda vez que minha mãe que vinha brigar comigo, eu simplesmente saía, ia correr e voltava. Eu não discutia com a minha mãe. Porque é indiferente eu ser uma autoridade espiritual sobre a vida dela, ela também é autoridade espiritual sobre a minha vida. E eu não batia de frente com a minha mãe. Até que chegou um dia, eu orei a Deus. E eu falei, Deus, eu não aceito mais a situação da minha casa. Ou ele se converte hoje, ou ele vai embora. Porque a minha casa é um lugar de bênção. E naquele dia ele falou para minha mãe, eu preciso ir embora porque senão eu vou morrer. Eu preciso ir embora senão eu vou morrer. E minha mãe foi desesperada atrás do padre. Sabe o que o padre falou? Esquenta a cabeça não, querida. Querida, em nome de Padre, Filho e Espírito Santo. Você é linda. Você é muito linda. Vai ter muitos homens assim atrás de você. E minha mãe, que já tinha entrado ruim, saiu pior. Só que ela se lembrou que o filho dela tem um pastor. E tinha o telefone do pastor anotado na agenda. E ela ligou para o pastor trouxe uma palavra, orou por ela, e hoje minha mãe é uma pastora. Porque isso é você servir. Você servir a Deus com propósitos. Você servir a Deus com a sua própria vida. Não ache que você vai servir e as pessoas vão te servir. Você vai lavar o pé das pessoas, você vai beijar o pé das pessoas. Você vai entrar em ambientes que, em tese, humanamente falando, você não entraria. Mas Deus vai te colocar lá com uma unção poderosa. E sabe o que eu aprendi na polícia? Que eu fui preparado para o nascimento do meu filho. Porque eu tinha passado em diversos concursos públicos. Mas Deus permitiu que eu entrasse na polícia. E eu precisei chegar da minha casa até o hospital, que dá uma média de 15 quilômetros, em 8 minutos. Porque senão meu filho não ia nascer. E ter a tranquilidade de você dirigir a 200 quilômetros por hora dentro da cidade de São Paulo. Porque Deus me ensinou que eu fui colocado aqui porque o meu filho vai alcançar lugares maiores do que eu alcancei. E eu fui usado para salvar a vida do meu filho. E hoje, semana passada, retrasada, ele completou 5 anos. Porque eu entendi os propósitos de Deus na minha vida. Que não é o lugar que eu estou, não é o posto que eu ocupo, mas é eu servir. Amém? Amém? Quem é que vai começar a servir a Deus a partir de hoje? Seja um servo, queridos. Se a pessoa falar que você está limpando o chão, isso é desonra, não ache que é desonra, porque você está limpando a casa de Deus. O melhor lugar na terra, um lugar que salva vidas, o lugar que transformou a minha vida. Por 3 vezes, porque eu estou entrando na 3ª vez aqui, eu estou sendo aqui transformado. Amém? Se você só coloca um envelope, se você só cuida da cantina, não ache que isso é desonra, muito pelo contrário, você está servindo ao Deus Altíssimo. O fato de você limpar o chão não faz com que você seja menor do que o apóstolo. Nós temos funções diferentes, nós estamos em níveis de liderança diferentes. Amém? Se você ler o livro O Líder 360 Graus, do John C. Maxwell, ele fala que existem 5 níveis de liderança. Então, às vezes, se você está num nível menor, você não é menor do que quem está no primeiro nível. Você simplesmente está num nível diferente.
mas todos nós temos níveis de liderança. Amém? Liderar é ter estratégias. Olha só que bacana. Nós vemos aqui, 1 Samuel 17. Vamos dar uma resumida aqui para a gente ter um pouco mais de dinâmica aqui. Aqui fala que Davi chegou na guerra, porque o pai dele mandou levar suprimentos para ele, e chega lá Davi, né, como quem não quer nada, de repente passa e vê um gigante, xingando o exército de Deus, ofendendo o povo de Deus, mas daí ele descobre uma coisa que é interessante, que aquilo estava acontecendo por 40 dias, olha só que engraçado, né? No versículo 16, fala que Golias ficou durante 40 dias ofendendo o povo de Deus, e Davi de repente ele se prontifica, ele fala assim, Deus, eu vou vencer esse cara. E é engraçado que a gente começa a perceber detalhes, porque se você ler lá no 17, aqui em cima fala que o rei Saul, ele entregou a armadura dele para Davi. Olha só a estratégia de Saul. Você acha que Davi, olhando que Saul ficou ouvindo 40 dias e 40 tardes, né, 40 manhãs e 40 tardes sendo ofendido, a armadura dele ia resolver? Seja honesto, para e pensa com você. Você está chegando animado, todo, sabe, glória a Deus, aleluia. De repente chegou o irmão lá que está aqui. Deus, azar. Sabe o lip hard? Você acha que o lip hard tem condições de emprestar armadura para o tigrão do ursinho Pooh, sabe o tigrão? O servo de Deus é o tigrão, né? Ele está sempre animado, ele está sempre pulando de alegria. Você acha que teria condições de Davi usar a armadura dele? Não ia funcionar. Ele colocou a armadura, colocou a espada lá, tentou andar, falou assim, isso aqui não vai dar certo. Só que a palavra de Deus ainda traz um outro detalhe, que às vezes a gente deixa passar despercebido. Ele foi chamado pelo pai dele para ir para a guerra? Assim é sim, assim é não. Sim ou não? Não. Mas a palavra de Deus fala que ele estava com a funda dele, porque ele estava preparado. E agora eu vou trazer um detalhe que muitas pessoas, como professor, gosto sempre de trazer alguns detalhes que a Bíblia não fala diretamente, mas se você estudar, você percebe. Alguém sabe dizer por que Davi pegou 5 pedras se ele tinha que enfrentar um gigante? Já explicaram para vocês? Porque eu já vi gente falando assim, pegou 5 pedras porque 5 pedras quer dizer Jesus. J-E-S-U-S. Eu já ouvi ministrações sérias falando sobre isso. Aí eu falo assim, mas querido, Jesus em hebraico era Yeshua, passa de 5. Não funciona. Mas você percebe os detalhes de uma mente estratégica. Porque ao todo dentro da palavra, Davi enfrentou 5 gigantes. Está aqui os nomes deles aqui. Tem um até que é um xará meu aqui, né? Golias, Isbi, Benob, Saf, Lami e Rafá. Se vocês quiserem, tem as referências bíblicas aqui, segundo Samuel 21, 15 e 22. Tanto que na última vez ele quase morreu e o exército dele pediu para ele, Davi, dá um time aí de matar gigante aí e vai reinar. Você é rei daqui para frente. Aí nós vemos que Davi, quando chegou na guerra, ele não enxergou só Golias. Ele enxergou Golias e seus 4 irmãos. Porque na mente dele, se alguém estivesse matando o irmão dele, é igual aquele seu amigo da rua. Você não pergunta se ele está certo ou está errado, você já chega dando voadora. Não era assim que era na época que você era garoto? Não sei com o senhor, apóstolo, mas comigo era assim. Se eu visse um amigo meu apanhando lá, já chegava dando voadora já. Depois a gente via o que acontecia. Ou apanhava junto, ou batia os dois juntos. Mas era dessa forma, e Davi tinha essa mente. Porque eu vou matar Golias. Não era uma situação que assim, se eu matar, talvez, ou eu vou precisar de 5, porque se eu errar a primeira. Não, a Bíblia fala que ele conseguia acertar um fio de cabelo. Eles treinavam para acertar um fio de cabelo. Ele sabia que ia matar Golias. Ele tinha plena consciência. Só que ele estava tão preparado para a guerra, tão preparado que ele já tinha visto os outros 4 irmãos dele. Falei assim, porque eu vou acertar esse e já tem que separar mais umas 2 aqui, porque vão vir para cima, mais uns 2 eu levo, estou no lucro.
Só que sabe o que é engraçado dos detalhes dentro da palavra? Que ele com uma pedra venceu a guerra. Porque a Bíblia fala que na hora que ele acertou a pedra, Golias, porque pela lei da gravidade, se acertar a pedra, ele tinha que cair para trás, né? A palavra de Deus fala que ele caiu para frente, de rosto ao chão. Ele pegou a espada de Golias, cortou a cabeça, e todo mundo, como eu diria em Campo Limpo Paulista, vazou. Todo mundo foi embora. Porque nós entendemos que uma mente estratégica sempre traz vitória para o povo de Deus. E Deus vai usar cada um de vocês aqui para trazer uma estratégia para o apóstolo. Que o apóstolo, como o anjo da igreja, nem sempre ele consegue enxergar detalhes. Mas Deus coloca cada um de vocês para enxergar um detalhe. Poxa, apóstolo, e se a gente fizesse assim em tal situação? E se a gente abrisse uma igreja lá em Campo Limpo Paulista? Sabe? Essa é a verdade que Deus quer para a gente. Que a gente possa entender que a nossa mente estratégica vai além. Porque Saul e seus homens ficaram durante 40 dias e 40 noites sendo humilhados por uma pessoa. Mas com uma pedra, Davi trouxe a vitória. E eu creio que você está pegando essa pedra e você está atacando no seu gigante. Que você está começando a motivar as pessoas para vencer a guerra. Amém? Liderar é estar à frente e formar sucessores. Um detalhe que eu gostaria de trazer para vocês é Jesus, quando ele estava estava no monte, e ele foi transfigurado em glória, e os seus discípulos puderam ver a expressão de outras duas pessoas dentro da palavra. Essas duas pessoas são Moisés e Elias. Justamente as únicas pessoas do Antigo Testamento que formou discípulos. Josué não formou discípulos, Eliseu não formou discípulos. Se você pegar Samuel, que sucedeu Eli, por causa que os filhos de Eli causavam alguns transtornos dentro da palavra, se você pegar os filhos de Samuel também causavam transtornos dentro da palavra. A gente percebe que várias pessoas grandiosas não formaram discípulos, mas os dois que formaram discípulos estavam com Jesus no momento da sua glorificação. E eu creio que você não vai ter mais ego de ter receio de passar o teu conhecimento para as pessoas. Você vai ter prazer em passar o seu conhecimento, em você formar pessoas, e você abrir a sua casa para você fazer um discipulado, de você compartilhar a palavra desse altar aqui, que mudou a minha vida, que mudou a tua vida, e você vai mudar a vida das pessoas, porque você vai formar sucessores. E entenda que você só tem uma porta aberta hoje, porque Jesus formou 12 pessoas que abriram a porta do Evangelho, 12 pessoas que deram continuidade ao ministério dele, 12 pessoas, uma da qual evangelizou quase que o mundo todo, que foi Paulo, que nem chegou a ser discípulo direto de Jesus. Paulo literalmente caiu do cavalo, teve uma experiência, eu vou seguir Jesus, e transformou a história do Evangelho. E é isso que você não pode perder daqui para frente, que você precisa, além de ser um discípulo, porque você está com o melhor mestre, na minha opinião, do interior do estado de São Paulo, modéstia à parte, porque o senhor sabe que eu sou seu fã, né, apóstolo? Né? Vocês têm tudo para dar certo, você tem tudo para multiplicar essa igreja, vocês têm tudo para fazer a Leão de Judá ser o maior referencial no Brasil. Essa é a visão que Deus quer para vocês. Vocês acham que Jesus não sabia que 2000 anos depois ia ter uma igreja aberta aqui falando o nome dele? Seja honesto, queridos. Para que Jesus ia formar discípulos se ele não soubesse que lá na frente ia ter um monte de igreja aberta com o nome dele? Não, vou formar porque é legal ter 12 caras endividados, grossos, que não sabem ler, não sabem escrever, porque a Bíblia fala lá em Atos que eles eram homens iletrados. O que é uma pessoa iletrada? Analfabeta. Nos termos campolimpenses, burro. Né? Burro. Eles eram assim, eles eram ogrão, chucrão. Só que eles entenderam o propósito de Deus na vida deles, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, escolheu para discipulá-los e que eles fizessem obras maiores do que Jesus fez.
E você está habilitado nesta unção de fazer coisas maiores do que Jesus fez. É difícil você fazer coisas maiores do que Jesus fez? Não. Paulo escreveu mais livros que Jesus. Fez coisas maiores que ele? Sim ou não? Assim é sim, assim é não. Sim ou não? Sim. Só que nós precisamos entender, não é porque Jesus é o Filho de Deus, que nós não vamos fazer coisas maiores. Porque Ele deixou o Espírito Santo para nos capacitar. E você é capacitado. Você é uma pessoa diferenciada na igreja. Não se sinta menosprezado porque você não é o pregador. Porque eu não sou o pregador na minha igreja. É o Bispo Dani, do qual eu amo de paixão. Eu sou um cara aficionado pelo Bispo Dani. Toda vez que tem um discipulado, eu sou o primeiro a estar na cadeira lá. Tenho o contato direto, bispo, eu estou com uma dúvida assim, assim, assim. E ele é filho do Bispo G. Né? O Bispo G é um cara fantástico. Porque eu entendi que quando eu sou discipulado, eu faço coisas maiores do que o meu discipulador. E vocês vão fazer coisas maiores do que o apóstolo João Carlos Cunha. Porque ele penou muito para chegar até aqui. Eu conheço um pouco da história dele. Só que ele já está mastigando o caminho para que vocês possam ir mais tranquilos. Ele vai falar, ó, não faça assim porque vai dar ruim. Você vai errar. Dessa forma você falha, porque eu falhei. Mas se você fizer assim, vai dar certo. Porque o discipulador, ele tem o dom de enxergar coisas que você não enxerga. Porque você está vivendo a sua vida, mas uma pessoa que está, eu sempre uso o exemplo da liderança ser uma pirâmide, né? E o líder, ele está no topo da pirâmide. Quem está no topo da pirâmide não enxerga melhor do que as pessoas que estão abaixo dela? É assim que a coisa funciona. Se ele falar para você que a resposta de Deus para um cachorro quente é X, vai dar certo. Por mais que seja louco, vai dar certo, e deu certo. 30 livros depois, 30 palestras depois, Bienal de São Paulo depois, um monte de lugares bacanas que eu vivi com Deus depois, um filho maravilhoso, um casamento maravilhoso. Por quê? Porque você tem alguém que está te direcionando. E você levante a mão para o céu e agradeça que enquanto você tem um discipulador, você tem alguém para te orientar. Amém? Porque um dia vai chegar a tua vez e você vai torcer para o sucesso das pessoas. Amém? Liderar é motivar as pessoas rumo à vitória. Olha só como eu acho engraçado os detalhes da palavra. Voltando a Davi. Vamos voltar a Davi. Como que os homens de Israel estavam até a chegada de Davi? Durante 39 dias e 39 tardes, ouvindo as groselhas de Golias. Como que o exército estava? A palavra de Deus fala que estavam desmotivados, cabisbaixos, sabe? Andando. Ó dia, ó Deus. Não tinha motivação para levantar. Poxa, segunda-feira, cara. Poxa, bem que o apóstolo poderia abrir uma igreja de Leão de Judá lá em São Paulo para eu ir pregar, porque ficar mais perto. Eu não vou precisar andar 70 quilômetros para chegar aqui. Não, ele já chegou já. E aí, o que está pegando? Precisa vencer esse Golias? Manda com o pai. Manda com o pai vence. Não, mas, Davi, você não é homem de guerra. Não estou perguntando sua opinião. Porque o irmão dele foi questioná-lo. Vocês já pararam para entender o irmão dele? Olha, eu sei da maldade no seu coração, viu, moleque? Eu sei, eu sou danadinho. Que você veio aqui para ver a peleja. Eu sei o que você está fazendo. Só que o que Davi fez? Fala com a minha mão aqui, ó. Fala com o meu pé aqui, que eu estou indo lá. Te amo. Fala com a minha mão aqui. Você é minha vida, filho. Fala com a minha mão aqui, porque eu não estou preocupado com a sua opinião. Eu estou preocupado com o que Deus vai fazer na minha vida, porque eu vou vencer esse Golias. Eu vou casar com a filha do rei. O meu pai vai deixar de pagar imposto. E nós iremos ter uma grande vitória. E ele pegou a funda dele, chegou lá. Aí pergunta, teve mais alguém que tentou desmotivá-lo? Sim ou não? Sim, Golias chegou lá e falou assim, filho, eu sou algum cão agora para você vir com um pedaço de pau e um pedaço de bambu aí para vir para cima de mim? Vim com estilingue? Aí Davi entrou com um segredo espiritual da vida dele. Porque Saul tentou dar um capacete igual o de Golias. Já repararam nisso daí dentro da palavra?
que a palavra fala que Golias tinha um capacete de cobre. E Saul deu um capacete de cobre para Davi. Saul deu uma couraça de guerra, como Golias tinha uma couraça de guerra, assim como uma armadura e uma espada. Só que Davi, ele tinha a motivação certa para vencer a batalha. Porque se Davi fosse o gigante, ele não ia menosprezar o garotinho pequenininho. Ele simplesmente, é contra esse aí que eu vou lutar, pode ser pequeno, pode ser grande, Deus vai me dar a vitória. Ele não estava preocupado com o inimigo, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Aí você percebe que na hora que o gigante caiu, que a cabeça do gigante saiu fora, que ele estava com a espada na mão, e ele levantou a cabeça, o povo se animou e saiu atrás dos caras. Aí fala que foi de uma cidade para outra, de outra cidade para outra. Mais ou menos para vocês entenderem. Falta eu que Davi, matei o gigante, vocês, o exército, foram correndo até Várzea Paulista, e de Várzea Paulista foram até Campolim Paulista. E trouxeram a vitória durante 40 dias e 40 noites que não estavam conseguindo. Porque eles descobriram a motivação certa para vencer os seus problemas. Entenda, queridos, não existe problema grande. O que existe é falta de estratégia. O que existe é falta de ânimo. E sabe um segredo espiritual que a Bíblia traz para nós? Deus pode te dar a sua vitória, Deus pode te dar dinheiro, Deus pode te colocar nos lugares mais altos da terra, mas existe uma única coisa que Deus nunca vai te dar. Alguém sabe o que é? Ânimo. Deus nunca vai falar assim, vai Rafael, glória a Deus, aleluia, estou sentindo. Nunca. Você pode perceber dentro da palavra de Deus, vai e tem de bom ânimo, aí a pessoa vai e tem vitória. Nunca é uma coisa que Deus tira a pessoa do nada e sai levitando para levar para lá. Simplesmente Deus fala para a pessoa, tem de bom ânimo. Não foi isso que ele falou para Josué, no capítulo 1? Tem de bom ânimo. Você vai enfrentar gigantes, amém? Amém, glória a Deus. Mas tem de bom ânimo. Você vai ter que acordar às 5 horas da manhã na segunda-feira. Glória a Deus. Mas tem de bom ânimo. Você vai ter vitórias. Glória a Deus. Mas tem de bom ânimo. Você vai viver coisas espirituais sobrenaturais, desde que você tenha ânimo. Deus não pode te dar ânimo, porque Ele já te deu o sopro de vida. Só que Deus te deu uma inteligência para você entender que se eu me levantar animado, vai ser muito mais fácil eu vencer se eu levantar desanimado. Porque Davi ele não levantou da casa dele para enfrentar um gigante. Já reparou nisso? Davi venceu 5 gigantes. Onde estava escrito na palavra que ele foi escolhido para vencer gigantes? Apóstolo? Deus mandou Samuel lá para ele e falou assim, ó, vai lá, unge aquele garotinho, pastor de ovelhas, que ele vai vencer gigantes. Deus falou isso daí na palavra? Deus não falou isso. Só que Deus falou que ele vai reinar. E enquanto não tivesse uma coroa na cabeça dele, ele entendia que nada e nem ninguém iria matá-lo. Olha só que segredo espiritual formidável, que nós precisamos entender. Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma promessa. Porque no dia que eu entendi os propósitos de Deus para a minha vida, que Ele queria que eu fosse um escritor, que Ele queria que eu fosse um palestrante, que Ele queria que eu fosse um facilitador da vida das pessoas, a minha vida simplesmente fez assim. Porque eu fiquei 18 anos da minha carreira ministerial atrás de uma guitarra. Toquei na Marcha para Jesus, toquei em gravação do Renascer Praise, toquei em grandes eventos, sabe, fiz turnê com bandas. O Silas, não teve o MMA que veio tocar esses dias aqui? O Silas Carlos, ele foi meu primeiro parceiro. Provavelmente ele cantou músicas minhas, que a gente compôs junto aqui. A gente fez muitos shows por aí. Só que chegou uma hora que eu entendi que o meu propósito não era ser guitarrista. Não que Deus não tenha propósito para guitarristas, porque eu queria tocar como ele toca, né? Porque é só fazer um blém, blém, blém lá e Deus fazer o resto. Essa era a verdade. Só que a partir do momento que eu entendi o meu chamado de mestre, que eu entendi o meu chamado de trazer a luz da palavra para as pessoas, Deus começou a transformar minha vida de 30, 60 e 100 por 1. Mas até então, era 1 por dia. Eu estava vivendo a promessa de Deus, eu estava sendo trabalhado, eu estava dentro da igreja sendo ministrado, eu estava sendo preparado.
Só que eu estava sendo preparado da maneira errada. Eu estava me preparando dentro do meu chamado errado. Porque, apesar de ser músico, Deus queria que eu fosse um mestre. Deus queria que eu trouxesse a luz da palavra. Deus queria que eu ajudasse as pessoas a ter estratégia. Que eu fosse formado para ajudar outras pessoas. E essa é a visão que Deus quer para você a partir de hoje. Que você acerte o eixo. Porque às vezes você está no caminho certo, mas você não está no rumo certo. Porque eu sempre falo para o pessoal em palestras, se você estiver, eu vou para São Paulo daqui a pouco, então eu preciso pegar Bandeirantes. É o caminho certo? Sim ou não? Assim, sim, sim não. Sim, não é? Mas e se eu ficar parado na Bandeirantes? Vai acontecer alguma coisa? Mas eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Só que eu não estou agindo da forma correta. E eu entendi que a partir do momento que eu entendo o meu chamado, que eu entendo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu posso mudar a vida das pessoas, porque Deus está trabalhando na minha vida para isso. Amém? E você vai ser um canal grandioso de Deus. Seja cantando, seja pregando, seja conduzindo uma igreja, seja sendo, às vezes, um empresário. Porque Deus tem chamado de empresário para alguns de vocês? Sim ou não? Sim. Existem pessoas que não têm chamado ministerial. No sentido de ser um pregador, de ser um intercessor. Tem pessoas que têm que ter essa consciência, essa maturidade. Eu tive que ter maturidade. No dia que o apóstolo me deu a revelação da palavra, eu falei assim, eu não vou ser um pastor à frente de uma igreja. Porque senão é o chamado de Deus para mim. Eu sou menos amado de Deus por isso? Não, mas eu estou nos bastidores da igreja, formando as pessoas que vão ser. E eu aprendi que quando eu formo uma pessoa bem, ele vai além do que eu vou. Jesus não pregou no mundo todo, Paulo pregou. Jesus não teve uma pregação que ele converteu 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Mas Pedro, ele abriu a boca e uma multidão se converteu. Pessoas que não entendiam o hebraico, mas elas estavam entendendo o que Pedro estava falando. Porque o Espírito Santo estava traduzindo o que o apóstolo estava ministrando. E isso é muito louco quando a gente começa a entender esses pormenores dentro da palavra de Deus. Que você vai muito além do que o seu discipulador foi. Amém? Muitos livramentos, você é quem terá que lutar. Eu acho engraçado como muitas pessoas, elas acham que Deus tem que fazer as coisas por ela. Elas chegam lá e falam assim, Deus me ajuda, me cura. Só que existem situações que Deus vai usar um médico para te curar. Só que você vai ter que ir até o médico. Existem situações que Deus não vai te dar a vitória se você não lutar, meu querido. Porque o meu sonho era ser escritor. Deus vai escrever o livro por mim? Não. Eu tive que ler, eu tive que pesquisar e eu tive que escrever. E eu quero que vocês entendam um conceito muito importante. Lá no livro de Esther, fala que Amã fez um bem bolado lá para matá-los, não foi? Sim ou não? Deus livrou o povo de Israel, sim ou não? Não. Permitiu que fosse assinado um decreto que os matasse. Esther se levantou, orou, e se ela fosse na presença do rei sem chamada, sabe o que ia acontecer com a cabeça dela? Iam cortar a cabeça dela. Só que ela falou, eu já tenho uma sentença de morte sobre a minha vida. E sabe o que é uma coisa que é engraçada? Que até o apóstolo comentou aqui, na hora da oração, antes de nós entrarmos por essa porta, nós tínhamos uma sentença de morte sobre nós. A sua morte já era decretada, você ia para o inferno. Quem aqui sabia disso? Que se você morresse sem Jesus, você ia para o inferno. Só que de repente, ela se levantou, ela se posicionou, e ela falou, eu já estou com uma sentença de morte decretada. Se eu morrer, morri. Só que eu não vou morrer sem lutar. E ela foi diante da presença do rei. Conseguiram
enforcar Amã, mudou a sentença? Não. Só que eles conseguiram fazer uma nova sentença. Eu não posso revogar o meu decreto, é lei. Só que eu posso fazer um novo decreto para que vocês lutem pelas suas vidas. E sabe um detalhe que eu vi na palavra de Deus, que eu estava estudando hoje? Quem aqui se alegra com as lutas? Seja honesto, quem aqui se alegra com as lutas? Abram lá em Esther 8. Olha só que detalhe bacana que a palavra de Deus nos revela aqui. Esther 8, versículo 16. Olha que incrível. Lembrando, esse versículo aqui não é depois que eles lutaram, que eles tiveram a vitória deles, amém? Amém? Esse versículo aqui é quando falaram que eles poderiam lutar pela própria vida deles. Olha só como que o povo se sentiu. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Quem aqui já passou por situações que foi, glória a Deus, aleluia, que eu estou passando por aquela tribulação, mas Deus vai dar. Quem já passou por isso? Porque a gente não percebe os detalhes da palavra, que eles estavam com uma sentença de morte sobre a vida deles, e deram para eles uma espada e eles se alegraram, porque existia uma luz de salvação para a vida deles. Queridos, a partir desse momento, você vai olhar para as suas lutas de forma diferente. Você vai começar a enxergar as suas lutas com alegria, com regozijo e com honra. Você vai entender que uma espada na sua mão vai trazer a sua vitória. Porque a partir daquele momento ali, eles mudaram a sorte deles, porque o que era o pur se transformou em purim, porque deram uma espada para eles lutarem. E Deus está te dando uma palavra hoje, Deus está te dando uma espada na sua mão, que você vai lutar pela sua vida, Deus vai lutar pela sua felicidade, que você vai lutar pelos teus sonhos. Não vai cair do céu, queridos. Tem lutas, tem vitórias que Deus não vai fazer assim, vai cair fogo dos céus. Não vai. Existem vitórias que Deus vai colocar na sua mão, para você entender que você vai festejar até hoje, que Deus vai colocar o purim na sua vida, e você vai entender os propósitos de Deus para todo sempre, e por muitos anos vão se lembrar da vitória que você teve. Eu sempre aprendi, queridos, que o que eu falar se perde no tempo, mas o que eu escrevo se perpetua pela eternidade, e vão escrever as crônicas da sua vida. Eu tenho minha biografia já escrita, porque eu quero que o meu filho aprenda tudo o que eu passei, para chegar até onde eu cheguei. Já está escrita, já tem 700 páginas lá. E o dia que eu lançar vai ter muito mais, porque eu estou entrando num novo ciclo de vitórias na minha vida, e eu tenho que estar preparado, amém, filho? Gente, vocês não sabem como é gostoso ouvir o amém dele. Amém. E é engraçado, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia, queridos. Lembrando, eu não conheço a maioria de vocês. Eu não sei como vocês entraram por essa porta. Eu não sei com que ânimo vocês entraram. Eu não tenho a mínima noção. Mas eu sei de uma coisa, que Deus, Ele tem poder, porque às vezes uma espada na mão do justo é muito mais poderosa do que na mão de um grande guerreiro. E essa é a tua verdade. Porque vocês querem saber um detalhe importante? Porque eu acredito que há sucesso na minha carreira como um policial, porque eu fui trabalhar em Itapecerica da Serra, que o pessoal carinhosamente chama de Itapecerica da Guerra, que faz divisa com o Embu das Mortes, sabe? Todo dia tinha troca de tiro lá. E se eu estava patrulhando aqui, tinha troca de tiro aqui. Se eu estava patrulhando aqui, tinha troca de tiro aqui. Deus nunca permitiu que eu tirasse a minha arma do meu coldre.
para disparar uma bala sequer, uma munição sequer. E eu fiquei 5 meses, queridos. Aí as pessoas falam, mas é coincidência. Aí eu fui parar na polícia rodoviária, do qual tem acidentes com mortes todos os dias. O Brasil é o país que mais mata pessoas no trânsito no mundo, mais do que todas as guerras juntas no mundo, é o trânsito brasileiro. Eu nunca atendi um acidente de trânsito. No meu turno não dava acidente. Os caras falavam que era chato trabalhar comigo, porque não dava acidente. Aí a gente ficava abordando os outros. Aí porque é legal abordar os outros. Aí o pessoal fala, mas é coincidência. Aí eu fui parar, né? Coincidentemente, depois que eu vim ministrar aqui, o subcomandante da Polícia Militar, ninguém sabe como, ninguém sabe porquê, mandou eu me apresentar no CPM-1. Tanto que eu fui chamado pelo coronel da rodoviária e falou assim, mas isso é impossível. Como que um soldado é chamado pelo subcomandante da Polícia Militar para apresentar no mesmo dia? Eu falei para ele, porque foi Deus. Aí ele falou assim, mas eu sei que você tem uma pechada. Pechada é quando você tem uma pessoa influente, né? Tá bom, eu vou acreditar que foi Deus. Abaixo de Deus, Jesus. Mas e abaixo de Jesus? O Espírito Santo. Ele fez o caminho. Ele falou, você está zoando com a minha cara, eu vou te prender. Eu falo, pode prender, eu vou fazer o quê? O senhor é coronel, eu sou soldado, eu tenho que falar assim, senhor. Ele falou, você está brincando comigo? Eu falei, não, eu acredito num Deus que abriu um mar, eu só pedi uma porta. Não é verdade? Eu não pedi para Deus abrir o mar. Eu falei, Deus, a minha fé me faz abrir uma porta. Abre uma porta? Deus falou, abro, mas você tem que entrar. Eu falei, amém. E entrei, e eu fiquei 5 anos trabalhando na Companhia de Ações Especiais, trabalhando com manifestações na Paulista. Todo mundo já sabe que 2013, 2014, teve pancadaria para tudo quanto foi lado na Avenida Paulista, certo? Pergunta, quantas pessoas eu bati nesse período? Nenhuma. Não dava problema quando eu estava lá. E quando deu problema, parecia que era assim, ó. Tinha uma roda aqui de pancadaria e eu aqui, ó, com o cacete na mão. Não dava problema. Porque eu entendi dentro da palavra que os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Nada me acontece. Aí fui parar no GT, fiquei 7 meses trabalhando com formação de policiais e agora eu estou no 7º Batalhão, né, do qual eu estou muito feliz já há uma semana. 7 dias. É? Essa é a verdade que Deus quer para nós. Amém? Essa é a verdade que Deus tem para nós. Que nós possamos viver na plenitude a palavra dEle. Porque não é o lugar que Deus vai te colocar. Não fica preocupado se você vai parar em Itapecerica da Guerra. Pode acontecer. Eu fui parar em Itapecerica da Guerra. Teve uma rua lá, uma vez que a gente foi patrulhar, no meio de uma favela. Imagina a viaturinha. Quem aqui já assistiu o filme Mad Max e a Cúpula do Trovão? Lembra do... né? E tem uma parte lá que ele vai enfrentar a cúpula da morte lá, que o pessoal fica, né? E fica um paredão assim, né? E eu entrei dentro da favela assim, parecia aquilo lá, que eu estava me sentindo o Mad Max, assim. Só faltava a Tina Turner cantando assim no banco de trás, né? E eu andando assim, né? Eu patrulhando, segurando a volante com uma mão, a arma com a outra, né? E eu só aqui, Jesus amado. E o pessoal, né, todo mundo olhando, parecia que nunca tinha ido uma viatura, e talvez nunca tinha ido uma viatura mesmo, lá naquele lugar, né, e o pessoal olhando assim pra gente, a gente olhando aqui, né, eu olhava pro meu parceiro, faz cara de mal, mano. Aí a gente aqui assim, né, cara de louco, a gente entrou, fomos lá na escola, voltamos e nada nos aconteceu, e os caras falaram, nunca ninguém entrou lá, porque é proibido entrar viatura, mas a gente foi, porque a gente entende os propósitos de Deus nas nossas vidas. Não é porque acontece desgraça na vida de todo mundo que vai acontecer na nossa. Porque a gente entende o Salmo 91. Não é? 10 mil se levantarão. Não é? Nós entendemos. Para quem não sabe, o Salmo 91 foi o que o Satanás tentou Jesus no deserto. Dica de professor. Amém? Então, liderar é ter ânimo. Nós já comentamos. Liderar, e por último, 7º princípio,
Liderar é ser uma referência de conhecimento. Eu acho engraçado que eu vejo, sabe qual que é o maior problema que eu percebo em todos os lugares que eu vou ou ministrar ou que eu vou dar aula? As pessoas não leem a Bíblia. A pessoa não lê a Bíblia. A pessoa fala assim, eu tenho sono. Lê mais cedo. Não lê deitado. Até eu que sou hiperativo, se eu ler deitado eu durmo. Não é lógico? Eu preciso sentir um desconforto quando eu estou lendo, para eu ficar esperto. Aí eu paro e penso, como que existem pessoas que ela quer entrar dentro de uma igreja, ela está com a vida destruída, ou ela quer ter uma nova guinada na vida dela, e ela fala, Deus fala comigo. Sabe qual que é a forma mais comum de Deus falar com você? Alguém chuta? Pela palavra. Pela palavra. Porque já teve muitas situações que eu estava desesperado, eu abri a Bíblia e Deus falou comigo. Muitas, quase todos os dias. Diariamente. Porque eu sou um leitor ávido da palavra, eu amo estudar, eu amo, sabe, quando eu vou dar aula, quando eu vou ministrar, quando eu vou pregar, falar, poxa, eu preciso, sabe, trazer algo novo para as pessoas, eu preciso trazer uma revelação de Deus. Deus, me mostra algum detalhe dentro da palavra que eu nunca vi, e é a coisa mais impactante que pode ter. E eu vejo pessoas dentro da igreja que simplesmente não lê a Bíblia, não tem conhecimento, e depois vem falar que a igreja não tem poder, que a igreja não transforma a vida das pessoas, que a igreja não ama, que a igreja não abraça. Queridos, nós precisamos fazer a nossa parte também, porque quando Jesus, que era uma criança, entrou no templo, ele deu um baile nos mestres, ele deu um baile. Esses dias nós levamos nosso filho, que na época tinha 3 anos de idade, 3 anos e meio de idade, e ele foi para o Kids lá da igreja. Eu fui pregar e ele ficou lá no Kids da igreja. E fizeram uma gincana com as crianças. E quem acertasse cada pergunta bíblica ganhava um chocolate. Quem voltou com a mão cheia de chocolate? Porque em casa ele tem referência de leitura da palavra. Em casa a gente lê um versículo da Bíblia. Em casa a gente ora com ele. Em casa a gente estuda a palavra. E ele é impactado por isso, porque no quarto dele tem 2 mezuzás, que a gente passa, a gente unge e abençoa a vida dele, para que ele tenha cada vez mais conhecimento, que ele tenha cada vez mais entendimento da palavra, e isso tem que ser a sua verdade. Você pega dentro da palavra de Deus, muitas referências de pessoas que mudaram a história dentro do Evangelho. Vamos dar um exemplo? Quem Jesus escolheu para ser o seu sucessor? Pedro ou Paulo? Assim é Pedro, assim é Paulo. Quem? Pedro. Paulo se sentiu desmotivado por causa disso? Não, mas Paulo, ele tinha conhecimento. E toda a doutrina cristã que nós temos de conhecimento, 98% é de Paulo. Porque Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Alguém já falou para vocês quem foi Gamaliel? Gamaliel simplesmente era o sumo sacerdote do templo. Era a pessoa do qual até hoje os judeus reverenciam como um grande mestre. E olha como é engraçado, ele foi formado pelo maior mestre da época dele. E ele mudou a história do evangelho no mundo. Pedro não mudou a história do evangelho no mundo, mas Paulo mudou. E isso você só pode entender quando você tem conhecimento. O conhecimento muda todas as coisas. O que Deus fala para Oséias lá no capítulo 3? Alguém arrisca? O meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês já pararam para entender como que a Bíblia ela se interliga em muitos momentos, em muitos detalhes? Olha só como é interessante. Você não vai mais sofrer por falta de conhecimento, porque se você não tinha o conhecimento da palavra, a partir de hoje, você vai procurar, nós temos grupo de estudo aqui, né, apóstolo?
Você vai procurar o líder do grupo de estudos. Se você não tem, eu me prontifico a sair de Campo Limpo, de São Paulo, para vir te ensinar. Mas você não vai, pega meu WhatsApp, a Tânia tem meu WhatsApp, manda meu WhatsApp para quem quiser aprender, eu ensino. Eu não tenho problema em ensinar para as pessoas, porque eu não acho justo alguém entrar por aquela porta e não ser transformado. Eu não acho justo, querido, a pessoa ter dificuldade em ler a palavra e eu que tenho facilidade em não ensinar. Porque a pessoa, ela precisa ter experiências impactantes com Deus. Porque você vai ler uma palavra que pode transformar a tua vida, e ela vai. E ela vai, queridos. Entenda isso no âmago da sua alma. Deus está aqui para transformar a tua vida. Seja te curando, espiritualmente falando. Porque para quem não sabe, eu sou curado de shigelose. Eu sou a primeira pessoa no Brasil que foi curado 100% de shigelose. Os médicos já tinham decretado que não tinha mais salvação para mim, eu já estava com febre de 35, 36 graus. O médico falou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer com ele. Simplesmente, num dia eu acordo bem. E meu pai e minha mãe não eram crentes, não era nada. Eu tinha apenas 5 anos de idade. Vinha de família de ímpios, porque eu fui a primeira pessoa a me converter da minha família. Só que eu tinha um chamado. Deus não ia deixar uma bactéria me matar. Deus tem o dia dele para mim. Tem a senha, como o pessoal fala, né? Um dia vai bater minha senha. Até lá eu vou trabalhar em Tapicerica, vou trabalhar em tal lugar e nada vai me acontecer. Só que meu tempo na polícia tem tempo curto. O apóstolo já falou isso, o bispo já falou isso, né? Deus tem um prazo para eu ficar na polícia. Só que enquanto eu estiver cumprindo o meu prazo, eu estou recebendo medalhas, eu estou recebendo laureas, eu estou sendo honrado, e por mais que as pessoas queiram me dar uma rasteira, a pessoa me deu uma rasteira na quinta passada eu recebi uma medalha. Sabe? Você cai para cima, queridos. Essa é a grande verdade. Pode até te passar rasteira, Deus te dá asas e você voa. Essa é a grande verdade que você vai entender na sua vida. A partir deste momento, não importa mais, queridos, não importa, não se preocupe com o que está acontecendo com você. Se estão querendo passar rasteira, se estão querendo te humilhar, se estão querendo te derrubar, saiba de uma coisa, quando você tem o conhecimento da palavra, céus e terra pode passar, mas Deus vai sempre te honrar. Sempre, sempre. Nunca se esqueçam disso. Eu falo porque a minha família tentou me humilhar. E hoje eu sou a única pessoa que não depende de herança da família. Fica todo mundo esperando a morte da minha avó lá. E minha avó com 88 anos de idade, constrói parede, pula prédio, faz um monte de coisa. Minha avó parece a avó aranha, sabe? Minha avó é incrível. Se vocês verem minha avó, vocês não falam que ela tem 88 anos de idade. 89, na verdade, que ela vai fazer terça-feira. Eu faço na segunda, ela faz na terça. Essa é o grande detalhe das experiências que Deus nos dá. Que nós somos chamados para sermos diferenciados. Mas eu quero fazer um convite para você hoje. Você buscar o conhecimento de Deus através da palavra. Sabe? Não aceite você não ter o conhecimento. Você quer um segredo? Eu tenho descalculia. Alguém sabe o que é descalculia? Eu não sei números. Eu não sei achar. Eu aprendi que tem que achar o X na 6ª série e não achei até hoje. Não sei. Eu não consigo decorar capítulo e versículo da Bíblia. Ou capítulo e versículo eu não consigo decorar. No capítulo tal, versículo tal, eu acho lindo. Mas minha cabeça não funciona. Só que Deus falou, você vai se limitar com isso? Ou você simplesmente vai indiferente se você sabe capítulo e versículo ou não? Você sabe a palavra. Você sabe o livro, você não sabe o nome do livro? Sei. Então, beleza, vai embora. Sabe, querido? Deus me deu estratégias, porque dentro daquilo que, quando você estuda sobre inteligência, existe um estudo das múltiplas inteligências. A minha inteligência, ela está num grau de QI 160, mais ou menos, de criatividade. Pergunta, eu uso isso para a minha leitura da Bíblia ou não? Sim ou não, queridos? Sim. Eu não preciso decorar. Eu simplesmente dividi a Bíblia como ela é dividida. Tem os livros, o Pentateuco, os livros históricos, livros sapienciais, os profetas maiores, profetas menores, evangelhos, Atos, cartas gerais, cartas paulinas, cartas gerais e Apocalipse. Se eu preciso pegar
algum detalhe de algum personagem, é simplesmente ser, poxa, eu vou ministrar sobre Eliseu. Eu sei que está em 2 Reis. Eu preciso saber o capítulo e versículo? Sim ou não? Isso até me motiva mais, porque eu tenho que ler 2 Reis inteiro para saber onde está. Não é? Paciência, é uma limitação que eu tenho. Só que não deixa a minha limitação parar a minha busca pelo conhecimento. Eu acho lindo o cara saber capítulo e versículo, mas eu não consigo. Agora, eu não vou ler a Bíblia porque eu não sei capítulo e versículo. Não, queridos, eu vou além dos meus limites. E você, a partir de hoje, você vai além dos seus limites. Se você dorme enquanto você lê a palavra, Deus vai fazer você avançar sobre os seus limites. Se você não tem conhecimento, entendimento da palavra, poxa, eu acho muito difícil, acho muito rebuscado, Deus vai te dar o conhecimento. Porque foi assim comigo. Vocês querem saber como começou, literalmente, a minha carreira? Eu gostava de uma menina dentro da igreja. E a menina começou a cantar, o namorado dela começou a cantar uma música minha, que tinha uma palavra resplandecia. Então, é uma palavra rebuscada, que foi o Espírito Santo que me deu. E ela falou, nossa, que música linda. Daí o Amaral falou, é do Zimite. Falei, nossa, mas como um cara burro igual o Zimite consegue escrever uma música dessa? Depois disso, eu fiz um propósito com Deus, que nunca mais alguém ia me chamar de burro. Nunca mais. Coincidentemente, nunca mais ninguém me chamou, muito pelo contrário. Me chamaram para dar palestras, me chamaram para ministrar, me chamaram para muitas coisas, e tenho 30 livros escritos. E quer saber da melhor? Esses dias a pessoa comprou meu livro e rasgou elogios. Porque eu entendi que quando Deus levanta reis, ninguém pode derrubá-los. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém? Quem aqui está preparado para um novo tempo de liderança na sua vida? Amém? Você vai avançar, queridos. Você vai avançar. Espero que a aula hoje... A minha ministração é mais parecida com uma aula, né? Eu não sou muito pregador, que sai pulando, sai igual Homem-Aranha. Eu gosto de fazer as pessoas refletirem daquilo que é a palavra de Deus. Eu quero convidar vocês hoje a ter uma experiência diferente com Deus. Quem aqui não se acha líder? Assim, ô Rafa, na moral, cara, minha vida está degringolando, ladeira abaixo. Sabe uma coisa, se a sua vida está ladeira abaixo, Deus está colocando uma rampa, porque quanto mais rápido você descer, mais você vai subir. Amém? Mente estratégica. Se me trazer um problema, eu tenho sempre uma solução para cada problema. E aquela história que eu tenho um problema para cada solução, está quebrado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nunca mais você vai ter esse espírito de lip hard na sua vida. Sabe, desanimado, caído, que dá desculpa para tudo. Quem aqui não se acha líder? Fala assim, eu não tenho noção nenhuma, não sei, eu sou serventão mesmo. Não. Daqui para frente, queridos, Deus vai te levantar. Você vai sair por aquela porta diferenciado. Você vai ter uma experiência chocante com Deus daqui para frente. Você vai se lembrar dessa ministração. Como eu lembro das ministrações. Toda vez que eu estou numa situação, eu sempre falo, quando eu me deparo com uma situação, poxa, eu já fui ministrado sobre isso e tenho uma vitória além dessa situação na minha vida. E você vai ter esse entendimento daqui para frente. Eu estou compartilhando com vocês hoje, queridos, o espírito de criatividade. Amém? Deus vai te dar um espírito de criatividade. A minha esposa fica doida comigo. Fala, não, de onde você tira essas ideias? Fala assim, o Espírito Santo às vezes dá para a gente. E acontece. Amém? Deixa eu colocar no bolso. Você vai ter uma criatividade acima da média, queridos. Amém? Você vai ser o mentor daqui para frente. Você vai ser a pessoa que as pessoas vão te procurar. Eu estou precisando de uma estratégia, sabe? Que ninguém falou, sabe? Tipo aquela coisa bem de José mesmo. Tive um sonho, ninguém sabe me dizer o que significa esse sonho. Sabe? De tal, o sabugo engole outra coisa. Sabe? De ter 7 vacas, as vacas engolem as outras vacas. Não tem explicação humana para um sonho do apóstolo vendendo cachorro quente. Não tem explicação humana. Só que Deus tem a revelação para todas as coisas. E Deus vai te dar essa criatividade. E essa pessoa que está te chamando, ela vai te colocar um anel no seu dedo, que é o reconhecimento de autoridade.
que é o reconhecimento de ser um homem de Deus abençoado, que você vai estar nos lugares mais altos dessa terra. Amém? E eu vou ensinar a vocês um segredo. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Pode dar a mão para a pessoa que está ao seu lado. Eu não quero ver ninguém com a mão abanando aí. Esse é um segredo que eu aprendi, queridos. Porque eu entrei por aquela porta na igreja com a minha vida destruída, com a minha vida familiar destruída, com a minha carreira destruída. Eu era um músico meia boca. Só que eu entendi uma coisa, que muitas situações eu não vou ter força sozinho para vencer. Mas saiba de uma coisa, que a partir deste momento você nunca mais estará sozinho. Porque existe uma pessoa que está segurando a tua mão. E o cordão de 3 dobras não quebra. O poder da igreja, o diabo não prevalece, queridos. Você não está sozinho. Você não pode esquecer, às vezes, a sua família. Muitas vezes eu fui humilhado pelo meu próprio pai quando eu ia no Natal. Sabe o que eu fiz? Parei de ir no Natal com a minha família, eu vim para a igreja. Sabe por quê? Porque em vez de ter uma palavra que ia me destruir, eu fiz igual Davi. Eu vou parar de ouvir o meu irmão e vou ouvir a palavra de Deus. E o que mudou a minha vida foi segurar a mão de uma pessoa. Porque eu sou filho único. Eu me senti muitas vezes sozinho. Só que eu sempre entendi que a igreja esteve comigo. E hoje eu sou um pai de família, sou um pastor na obra de Deus, sou um professor, sou escritor, sou um policial militar diferenciado, porque o pessoal fala que eu sou coronel, de tanta medalha que eu tenho, né? Porque Deus te fez diferenciado, queridos, porque eu sempre tive uma mão para segurar, para ser abençoado e transformados. Fecha os teus olhos agora e ora diante de Deus de forma diferenciada. Fala para Deus que a partir desse momento você não está mais sozinho, que você é um líder, que você vai estar à frente das pessoas, e um líder que está à frente, ele sempre leva as pessoas para a vitória, e vocês são pessoas vitoriosas que irão levar pessoas para a vitória. Meu Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Antes de tudo, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Meu Deus, nós profetizamos que a partir deste momento, nós enfrentaremos as nossas batalhas, como está escrito lá em Esther 8. Nós enfrentaremos as batalhas nos alegrando, sorrindo, em honra, meu Pai. Não importa o tamanho do gigante, o Senhor está nos dando, Senhor, uma espada. O Senhor está nos dando pedras, meu Pai, porque nós iremos além. Nós iremos viver, Senhor, sobrenatural. E nós teremos a partir deste momento, Senhor, estes 7 princípios espirituais. Nós iremos, Senhor, servir as pessoas. Nós iremos ter ânimo, meu Pai, para fazer a Tua obra. Meu Deus, nós não aceitamos mais acordar desanimados. Nós não aceitamos mais, Senhor, sermos ignorantes, sermos pessoas, Senhor, do qual o diabo, meu Pai, faz o que quer. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, transforma as nossas vidas, que nós possamos a partir desse momento viver, meu Pai, as experiências que Davi viveu. Nós tínhamos uma sentença sobre as nossas cabeças, uma sentença de morte, uma sentença, Senhor, que o diabo colocou, mas o Senhor, meu Deus, marcou sobre a nossa fronte com o sangue do Cordeiro, e o anjo da morte, meu Pai, passou por cima, e nós iremos celebrar uma Páscoa, um tempo diferenciado, um novo ciclo de vitória, Senhor, um novo ciclo de bênçãos. Nós iremos nos posicionar, nós iremos nos colocar, Senhor, como salvadores.
Nós seremos Jesus nessa terra. Nós seremos a representação dele, porque nós somos teus embaixadores, Senhor. Porque nós somos, meu Deus, aqueles que irão viver os melhores dias dessa terra, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, ensina os teus filhos a serem líderes, para que eles possam realizar sonhos, que eles possam, Senhor, viver o bom, o perfeito, o agradável, e que a partir deste momento, Senhor, nós possamos viver, Senhor, como verdadeiros líderes, como pessoas, meu Pai, chamadas por Ti para sentar à mesa do Cordeiro, Senhor, e sermos pessoas que irão fazer a Sua obra na plenitude. E além disso, meu Pai, nós seremos aqueles que farão obras maiores que o Senhor fez, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Theo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Fala assim: amo vocês. Amo você. A tua vida é para sempre. Amém. Todo mundo é amigo. Amém, queridos? Não tem dinheiro que paga você ser transformado por Deus. Não tem dinheiro que paga, queridos. Eu tive muitas experiências com Deus. Eu já fui curado. Eu estou vendo um a um da minha família sendo curado, transformado, aceitando a Jesus, sabe? De ver o meu pai aceitar Jesus no leito da morte dele, de no momento mais difícil das nossas vidas, que foi o dia do nascimento do nosso filho, que ele não estava dando nenhum sinal de vida, minha esposa chorando, e simplesmente eu ouvi a voz do apóstolo Estevão, porque eu estava lendo o livro Milagres do apóstolo Estevão, e ele falou: o Espírito de Deus que está em mim agora está sobre você e ressuscita. E a menina ressuscitou. E naquele momento que eu estava orando, o meu filho chutou na barriga da minha esposa, e minha esposa começou, lembrando que tudo isso a 200 km por hora, tá, queridos? Eu dirigindo com uma mão, orando com a outra, e pé na tábua. E eu entendi que Deus muitas das vezes coloca uma espada nas nossas mãos, que a gente vai ter que enfrentar essa batalha. Queridos, existe um preço para você ter o conhecimento. Você tem que estudar. Existe um preço para tudo. Se você quer ser uma pessoa, se você quer ser um referencial na sua empresa, você vai ter que estudar. Minha esposa acabou de passar para fazer um MBA, sabe? Não tinha condições, não tinha a porta aberta. De repente, a porta abriu, ela entrou, não tinha dinheiro. Falaram assim: não precisa pagar a primeira parcela não, porque a gente entrou. Deus deixa a porta aberta, a gente entra. Só que não culpe Deus se uma hora a porta fechar. Não culpe, porque cada um tem uma Bíblia. Quando eu assumi o ministério dos teens, dos adolescentes, eu fui até a Sé e comprei, cheguei nos sebos lá, perguntei: vocês têm Bíblia aí usada? Tem. Ó, faz um catadão aí, faz um preço bacana. Me deram lá, peguei 2 sacolas de Bíblia, levei, dei uma para cada um, e falei: isso daí é o que vai transformar suas vidas. E a vida daqueles adolescentes até hoje, eles lembram de nós. Até hoje a gente tem contato no Facebook. Eu jogo futebol agora com alguns deles, sabe? De você ver eles pequenininho e agora estão dando canelada em mim, sabe? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Paga um preço, queridos. Se você tiver que lutar, saiba que é melhor você lutar sorrindo. Se você tiver que estudar, estude sorrindo. Viva Esther 8. Eles se alegraram, eles se regozijaram, e não tinha ascendência de morte, não tinha tirado sobre a cabeça deles, só que deram uma espada para eles lutarem. Às vezes você ainda até tem uma sentença de morte, às vezes alguém tem um câncer, alguém tem alguma doença, alguém tem algum familiar. Pega essa espada hoje, queridos. Pega essa espada.
A minha espada é essa aqui, que mudou a minha vida. Amém? Essa é a minha espada. E você vai lutar com ela hoje. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Amo vocês. Aliança de amor. Tá bom, já de microfone. Posso? Nós te tchau. Tá na hora de ir embora. Todo mundo vai pra casa de cantar, deitar pra dormir. Já tem o DNA. Vem cá, meu pastor, fica aqui do meu lado. Levanta a sua mão direita para o Senhor, querido. Você tem uma espada, amém? Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga: eu não vou andar debaixo de condenação. E andar debaixo de condenação é andar debaixo das mentiras de Satanás. Quando você conhece a verdade te liberta, mas o conhecimento te transforma, amém? E o Senhor te deu uma espada, que é a palavra do Senhor. No momento em que o pastor Rafael estava ministrando, eu vi uma unção de conhecimento sendo derramada sobre a tua cabeça. Davi, ele tinha uma coroa sobre a cabeça dele espiritualmente. Por isso que ele arrancou a cabeça de Golias. Por isso que ele arranca a cabeça de Golias, para mostrar que o principado que estava roubando a prosperidade daquele povo e afrontando tinha caído por terra. Por isso que Golias cai de frente e não para trás, caindo aos pés de Davi, que simboliza Jesus. O maior inimigo do crente, sabe qual é, meu irmão? Não é o diabo. O maior inimigo do crente é a ignorância. Levanta a tua mão direita para o Senhor, que é a mão da honra. Levanta acima da tua cabeça em nome de Jesus. O Senhor te deu uma palavra de sabedoria e de conhecimento, amém? E você vai profetizar a queda agora de Golias. Você, como líder, você tem. Quem tem a palavra lidera. Diga comigo: quem tem a palavra lidera. Não, mais alto, diga: quem tem a palavra lidera. E eu tenho a palavra do conhecimento, e eu posso liderar. Diga: eu posso dar a palavra de comando, porque Jesus Cristo, Ele é a palavra, Ele é o verbo. E eu vou dar uma palavra agora de comando, porque eu tenho a liderança. Eu tenho a liderança. Então dê uma palavra agora, meu irmão, em nome de Jesus, para que caia por terra todos os teus inimigos, tudo que quer te prender na ignorância, tudo que quer fazer com que você continue como cauda e não como cabeça. E o Senhor está te levantando como cabeça, em nome de Jesus. Senhor, juntamente aqui com o pastor Rafael, nós damos uma palavra agora, Senhor, de comando, para que todo espírito de ignorância, que traz estagnação, que traz paralisia, que não deixa a pessoa chegar ao seu destino, que não deixa ele caminhar e ir além. Senhor, quem tem o conhecimento vai além, Senhor. Quem tem o conhecimento tem ousadia. E eu vejo aqui homens e mulheres se levantando como grandes empreendedores, porque quem é líder tem estratégia para prosperar. Quem é líder tem ideias, tem conhecimento. E que seja desatado na tua vida agora grandes e poderosas ideias, em nome de Jesus Cristo. Com a tua mão direita levantada, diga: em nome de Jesus. O Senhor, nesses próximos dias, Ele vai me dar uma grande estratégia, uma grande ideia, para eu prosperar. Senhor, me dará uma estratégia que poucas pessoas nesta nação tiveram, porque o Senhor nesta noite está abrindo a minha mente. O Senhor está abrindo o meu entendimento, e eu terei uma ideia maravilhosa para prosperar e para ensinar outros a prosperar, em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus e aplauda Jesus. Posso orar por você? Posso? Estenda as mãos, vem para cá, querido, eu quero orar por vocês. A unção
é para aqueles que reconhecem. E o pastor Rafael, ele reconhece essa unção de Deus está na minha vida, e para mim é uma honra muito grande saber que ele está debaixo de uma cobertura tão grande, que é o apóstolo Estevão, né? E a bispa Sônia, mas ele também me coloca na mesma posição deles, como pai, como apóstolo na sua vida, viu? E eu aqui na minha humildade, viu? Porque a unção repousa naquele que é humilde, naquele que é servo. A visão que você teve, o sonho que você teve vendendo cachorro quente, na verdade, é a minha simplicidade, a minha humildade. E isso eu não quero perder jamais na minha vida. Quem me conhece, caminha comigo há tantos anos, pode falar: o apóstolo João, ou o pastor João, ou o apóstolo João, ele é a mesma pessoa que eu conheci ele há 20 anos, há tantos anos atrás, né? E esta humildade não é retirada de mim jamais, viu? E eu aprendi uma coisa: Jesus, ele foi servo de todos, e por isso que essa unção estava sobre ele. Então, nessa simplicidade, nessa minha humildade, eu quero orar por vocês. Dobre os joelhos aqui, estenda as mãos, gente. Senhor, aqui está, Senhor Deus, teus servos, e ele mesmo testemunhou que todas as vezes que ele veio aqui, Senhor, a vida dele mudou, Senhor, o ciclo se mudou a situação na vida dele, o Senhor abriu portas, e hoje de uma maneira diferenciada, Senhor Deus, sim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre ele, sobre a tua casa, sobre a tua esposa, uma unção, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Coloca assim agora, Pai, uma unção nova, e que nós possamos ouvir o testemunho, Senhor Deus, o testemunho que essa família vai dar, de uma grande e poderosa obra, de uma grande porta, Senhor Deus, que o Senhor abre no meio do ministério para ele. Senhor, é chegado o tempo de uma mudança, como o Senhor falou para o povo: passemos para outra margem. Pastor Rafael, assim diz o Senhor, chegou o tempo de passar para uma nova margem, para um novo tempo, para um novo mover apostólico de Jesus Cristo na tua vida, em nome de Jesus. Toda a igreja dá glória a Deus e aplauda a Jesus. Te amo, meu pastor. Dá um abraço, querida. Te amo em nome de Jesus. Dá um abraço aqui em mim. Você gosta disso aqui, né? Ah, meu Deus, glória a Deus. Pastor, você trouxe teus livros aí ou não? Tem 3? Isso, mas você traz aqui a próxima vez. Quem gostou do pastor Rafael, gente? Posso trazê-lo aqui mais vezes? Eu fico na dependência de vocês. Posso mesmo? Amém. Ele vai preparar um seminário aqui, gente. Tenho certeza que o Senhor vai colocar no coração dele. Amém. E eu vou trazer ele aqui para começar esse seminário conosco. Glória a Deus.